Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil, meus queridos telespectadores da TV Justiça. Estamos aqui reunidos para mais uma edição do programa Prova Final. Um programa realizado numa parceria entre a rede LFG e a TV Justiça. Permitam-me apresentar. Meu nome é Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional da rede LFG e um dos apresentadores desse programa Prova Final. Para aqueles que não conhecem o nosso programa Prova Final, eu vou lhes apresentar. Nosso programa é dividido em 3 blocos, em 3 partes. O primeiro bloco desse programa é um bloco intitulado O Tema do Dia. Um bloco no qual o professor, no caso de hoje eu, apresentarei um tema relevante dentro do direito. E o tema da aula de hoje, meus amigos, é um dos temas mais importantes, se não o mais importante dentro do direito constitucional. Eu estou falando sobre a ação direta de inconstitucionalidade, conhecida também como ADIM. A ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma ação destinada a tutelar, a questionar a constitucionalidade das leis, a questionar a constitucionalidade dos atos normativos. Então, se você quer saber quem julga uma ADIM, quando cabe uma ação direta de inconstitucionalidade, quer saber esses detalhes, falaremos na primeira parte do programa de hoje, é o tema do dia. Numa segunda parte do programa de hoje, nós vamos responder a questões que vieram de todo o Brasil. Alunos de todo o Brasil poderão fazer perguntas a mim. Nesse caso, o quadro é intitulado Pergunte ao Professor. Num terceiro e último bloco, responderei a questões que já caíram em exames anteriores da OAB. Porque não há a melhor maneira de se preparar para o exame de ordem que não respondendo a questões que já caíram em exames anteriores. E esse bloco é intitulado O X da Questão. E se você quer participar também conosco desse programa, mande o seu e-mail. Nosso e-mail é o provafinal@lfg.com.br. Participe. Teremos o enorme prazer em receber o seu e-mail, em responder o seu e-mail. Mande então o seu e-mail para todos nós. E se você quer saber se cabe ou se não cabe ADIM sobre um determinado tema, sobre uma determinada lei, por exemplo, se você quer saber se essa lei paulista com relação ao fumo, que proíbe o uso de cigarros dentro de recintos fechados, você quer saber se ela é constitucional ou não? Você quer saber quem julgaria uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei? Você quer saber quais são os efeitos dessa ação direta de inconstitucionalidade? Fique conosco. Fique conosco no programa de hoje. Não nos abandone, não nos deixe só. Daqui a pouquinho já vamos começar o nosso primeiro bloco, que, como eu lhes disse, é o bloco intitulado Tema do Dia. Pois bem, meus amigos, vamos então iniciar o primeiro bloco desse programa? Vamos ao Tema do Dia. E o tema do dia do programa de hoje é um dos temas mais importantes do direito constitucional. Talvez o mais importante tema do direito constitucional. E eu estou falando sobre ação direta de inconstitucionalidade, conhecida também como ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Primeiramente, o que é? Para que serve a ADIM? A ADIM é uma ação destinada a questionar a constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Portanto, vamos questionar a constitucionalidade de uma lei estadual? Temos a ADIM. Vamos questionar a constitucionalidade de uma lei federal? Temos a ADIM. Temos a ação direta de inconstitucionalidade. Então, esse é o objetivo. Uma ação destinada a questionar a constitucionalidade das leis e demais atos normativos.
Isso porque, meus amigos, é sabido por todos que as leis devem respeitar a Constituição. As leis devem obedecer à Constituição. Caso uma lei desrespeite a Constituição, essa lei será inconstitucional, essa lei será inválida. E o Poder Judiciário brasileiro tem competência para declarar essa lei inconstitucional ou esse ato normativo inconstitucional. Quem é competente para julgar a ADIM? Quem julga a ação direta de inconstitucionalidade? Qualquer juiz? Não, de jeito nenhum. Não é qualquer juiz que tem competência para julgar uma ADIM. Apenas alguns tribunais. 2 tribunais. O STF, o Supremo Tribunal Federal e o TJ, o Tribunal de Justiça. Apenas esses 2 tribunais têm competência para julgar a ADIM, o STF e o TJ. Quando a ADIM será julgada pelo STF, quando a ADIM vai ser julgada pelo TJ? É simples. O STF, segundo o artigo 102 da Constituição Federal, para ser preciso, o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, é competente para julgar a ADIM contra leis e atos normativos federais ou estaduais. Então é simples. Se uma lei federal contrariar a Constituição Federal, quem julgará a ADIM é o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Se uma lei estadual ferir a Constituição Federal, quem é competente para julgar essa ADIM é o Supremo Tribunal Federal. Mas quando o TJ, quando o Tribunal de Justiça será competente para julgar a ação direta de inconstitucionalidade? Quando o TJ julgará a ADIM? Ah, meus amigos, temos 2 hipóteses. Imaginem que há uma lei estadual ferindo a Constituição do Estado, ou imaginem que há uma lei municipal ferindo a Constituição do Estado. Exatamente, é o que você encontra na própria Constituição Federal, no artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal. Portanto, veja, lei municipal ou lei estadual ferindo a Constituição do Estado, quem é competente para julgar é o Tribunal de Justiça. E alguém poderia perguntar, mas Flávio, e uma lei municipal que fere a Constituição Federal? Nesse caso, quem será competente para julgar a ADIM? Volto a perguntar, meus amigos. Lei municipal ferindo a Constituição Federal. Quem é que julga essa ADIM? Ninguém. Ninguém. Ninguém é competente para julgar essa ADIM, meus amigos, isso mesmo. Lei municipal ferindo a Constituição Federal, não cabe a ADIM. Não cabe a ADIM. Não cabe a ADIM mesmo, porque o artigo 102 da Constituição diz que o Supremo só julga a ADIM de lei federal ou lei estadual. O TJ, por sua vez, não é competente para julgar uma ADIM quando há lesão à Constituição Federal. Ele estaria usurpando a competência do STF. Por esse motivo, meus queridos amigos, não cabe a ADIM de lei municipal contra a Constituição Federal. Alguém poderia ficar aflito, perguntando, mas professor Flávio, não cabe nada? Há uma lei municipal ferindo a Constituição Federal e não cabe nada? Não, cabe sim, cabe sim. Cabe controle difuso, aquele controle que qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional, e cabe também a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Esses, então, são os 2 remédios, essas são as 2 medidas para atacar uma lei municipal contra